Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar com vocês a respeito de duas palavrinhas que são muito utilizadas em denominações hoje para conseguir manipular as pessoas que ali frequentam. Algumas denominações e seitas que utilizam disso para impor uma carga sobre aquelas pessoas que ali frequentam para poder manter a rédea sobre essas pessoas, ok? É sobre o está escrito. Essas duas palavrinhas que podem ser usadas por certos líderes de certas denominações ou seitas para manter aquele pessoal sobre o seu controle. O que as escrituras nos dizem a respeito do está escrito? Vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso? Então, venham comigo! Então, pessoal, essa pequena frase com duas palavras é utilizada para poder impor alguma coisa sobre as pessoas. Muitos séculos atrás, a Bíblia era utilizada como um meio de manipular as pessoas, um instrumento de manipulação em massa, por pessoas que se usavam da palavra de Deus para poder ter benefícios próprios. Como até hoje temos isso, nós podemos ver aí em igrejas atuais aí a teologia da prosperidade, que a Bíblia jamais falou sobre isso, mas eles impõem isso e fazem isso para o próprio benefício deles, dos líderes. Quando eu falo de alguma denominação ou de alguma seita aí, eu não estou falando de vocês que frequentam o lugar, porque vocês estão sendo enganados. Mas eu falo das pessoas que comandam esse lugar, os cabeças dessa determinada denominação ou seita. Então, quando eu falo dos adventistas, dos testemunhas de Jeová, dos espíritas, dos católicos, de alguns crentes de denominações aí, que existem várias, eu não estou falando dos que frequentam, estou falando dos que administram, dos que estão por trás dessas doutrinas, tá certo? Então, não se ofenda nessa parte, mas procure saber na sua denominação se realmente é aquilo ali. Então, essa palavrinha está escrito é muito usada, para impor alguma coisa, para pôr cargas desnecessárias sobre aqueles que ali frequentam. Tá certo, pessoal? Então, vamos ver o que a Escritura nos fala sobre o está escrito. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo inimigo, ele estava 40 dias ali no deserto sem comer e sem beber. Então Jesus sentia fome, Ele era humano, ele era Deus mais humano, encarnado. Então ele tinha todas essas necessidades fisiológicas que nós temos hoje, Ele só não tinha o pecado, ele era perfeito, Coisa que nós nascemos com o pecado. Enfim, então ele sentia fome. O inimigo apareceu para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Aí Jesus fala para o inimigo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E realmente está escrito. Você consegue ver isso lá nas Escrituras. Aí o inimigo novamente investe sobre Jesus e fala: joga-te daqui de cima, que está escrito, que ele enviará seus anjos para lhe pegar. E realmente está escrito isso, Nós vemos aí que o inimigo conhece as Escrituras também. Então, realmente está escrito. Aí Jesus inaugura uma nova perspectiva para ele. Jesus fala para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. E está escrito também isso. Tá certo? Então, agora nós temos o está escrito e o também está escrito. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Bíblia nos fala de três tipos, vamos dizer assim, de nação, só para a gente poder exemplificar. Ela nos fala dos judeus, que eram os hebreus, israelitas, judeus. Essa é uma nação. Ela fala dos gentios, que todos aqueles que não faziam parte, do povo judeu, do povo hebreu, são os gentios. E depois ela nos fala da igreja, a igreja.
Então, ela nos fala dessas três, vamos dizer assim, nações, só para exemplificar, dessas três nações, tá certo? Esse é um segundo ponto. Agora, onde eu quero chegar com isso? Muitas denominações pegam coisas que está escrito na Bíblia, realmente está escrito, mas imputam isso sobre o povo, tá certo, gente? E por isso que nós temos que fazer ter discernimento sobre o que nós estamos ouvindo na igreja, sobre o que nós estamos absorvendo na igreja, tá certo? Então, por exemplo, a parte de alimentação. Os adventistas e os batistas, que são os que eu conheço para poder falar, né, eles não comem carne de porco. Eles falam que é um animal impuro, imundo, porque Deus assim o estabeleceu. Só que se nós formos ver nas Escrituras o que aconteceu para que isso tenha ocorrido, nós vamos ver o quê? No início, lá no princípio, todos os animais, todos os seres viventes e o ser humano eram vegetarianos, tá? A Escritura nos fala isso, tá ali, tá certo? Então, do princípio até o fim do dilúvio, todos os seres ali e o ser humano, né, eram vegetarianos, não comiam carne. Após o dilúvio, Deus fala a Noé que dará tudo a ele. Então, ele poderá comer de tudo, inclusive a carne, sem exceções. Tá certo? Todos os animais, todos os répteis, aves, peixes, tudo. Pode comer de tudo. Tá certo? Depois do cativeiro egípcio, porque até o fim do dilúvio e o cativeiro egípcio também não havia normas sobre alimentação. Mas após o cativeiro, o povo, em vez de glorificar a Deus, né, e aceitar esse Deus como o libertador deles, tirando ele, o povo só reclamava. Tudo o povo reclamava. Então Deus pegou e falou: vamos colocar lei sobre esse povo, porque desse jeito não dá, tá virando bagunça. E deu a lei, tá? A lei de Deus não são somente os 10 mandamentos. A lei de Deus são os 10 mandamentos e mais uns preceitos que Deus deu àquele povo. Fique bem claro isso, ok? E dentre essa lei havia vamos dizer assim, a separação entre animais impuros e animais puros, né? E lá no livro de Levítico, no capítulo 11, salvo engano, tem toda a lista do que o povo de Israel poderia comer e não poderia comer. Tá? E ali o porco é um dos animais que não se pode comer, como peixe de couro também não se podia comer. Tá certo? Só que, por que eu falei daqueles 3 povos, daquelas 3 nações? Porque nós temos que discernir isso, gente. Tá ok? Vamos discernir isso. Tá? Ali a Bíblia é clara em dizer, várias vezes a Bíblia fala, ao povo de Israel, à casa de Israel, aos israelitas e seus descendentes. Eu não sou israelita e não sou descendente. Eu era gentil. Hoje eu sou igreja. Tá certo? Depois nós vamos fazer um apanhado. Eu sou igreja. Então, tem uma passagem em que Jesus está falando a um certo grupo de judeus, condenando os apóstolos de estarem comendo sem lavar as mãos. Era um ritual que eles tinham que fazer, lavar as mãos para depois comer. Aí Jesus fala ali que aquilo que entra na boca do homem não pode contaminar, mas sim aquilo que sai, né? Aí os adventistas vão falar assim: não, mas ali Jesus está falando do lavar as mãos, né? Comer com as mãos sujas. Só que, para e pensa, gente. Jesus fala, aquilo que entra na boca do homem, você vai comer a mão? Ele fala tudo aquilo que entra na boca do homem, que passa pelo estômago, faz toda a digestão e depois você sai, sabe por onde e como. Vocês sabem disso? Não preciso ficar falando, fisiologia, isso daí. Não contamina o homem. E depois ele diz, eis que torna puro todos os alimentos. Ele está falando ali de alimento. O que você põe na boca?
O que você põe na boca que você faz a digestão e depois você expulsa? Ah, não é a mão suja. É alimento. É comida. Tá dando para entender? Sabe? Então, tem coisas que está escrito, mas também está escrito. Também está escrito. É? O apóstolo Paulo fala, tudo aquilo que Deus criou não é para ser rejeitado. Sabe? Se você vai em algum lugar e vai comer alguma coisa, não pergunta o que é. Se você vai comprar alguma coisa no mercado, não pergunta de onde veio, para você não ter esse peso sobre a sua consciência. Não é difícil entender as Escrituras e não é difícil você não deixar que coloquem peso a mais sobre você. Quando Deus deu o sábado ao povo, Ele fala aos israelitas que guardem o meu sábado. Eu já falei sobre o sábado, né? A tradução não deveria ter sido sábado, mas sim o meu dia de descanso. Não precisa ser o sábado. Não precisa ser o sábado. Deus pede um dia para você. Né? A Bíblia também, está escrito isso, mas a Bíblia também nos fala que uns fazem acepção de dias, outros comem carne, outros se abstêm, mas que isso não é errado, que seja feito para a glória de Deus. Vocês conseguem entender isso, gente? Vocês conseguem ver essa diferença? Quando eu falo da lei, né? Quando eu falo da lei, eu não estou falando da lei moral. A lei moral, ela está escrita no coração do homem, né? Ela está escrita, mesmo um ateu sabe que matar é errado, que roubar é errado, que adulterar é errado. Isso é a lei moral, isso está escrito no coração do homem. É Deus, o autor dessa lei, que colocou isso no coração do homem. O homem sabe isso. Essa é a lei moral. Agora, a lei que os adventistas, os batistas falam que eles não são legalistas, não, nós não somos legalistas, porque a salvação é pela graça. Realmente, a Escritura nos fala isso. Só que como uma pessoa não é legalista se ela fala que se você não seguir isso daí, você está errado? É a mesma coisa que um dependente químico chegar e falar assim... Eu não sou dependente, a hora que eu quiser eu paro. Tá bom que você para. Não, eu não sou viciado. Ah, tá bom que você não é viciado. Viu? Se você não guardar o sábado, se você não der o dízimo, você tá errado. Ah, então isso não é ser legalista, né? Então, gente, para com isso, tá? Vai na Escritura, vai na Bíblia, olha, veja que aquilo que está sendo passado é, porque eles gostam de usar somente partes de versículos, pedacinhos, para expor aquilo que eles acham que é o certo, que é a interpretação deles, eles querem manipular aqueles, tá certo? Não deixem que isso aconteça mais com vocês, tá ok, pessoal? Leia as Escrituras, vejam nas Escrituras. Tá? Quando na Escritura nos fala que havia um grupo de judeus, que os gentios que se convertiam, eles exigiam que eles sejam circuncidados. Tinha que ser circuncidado para você poder ser salvo. E os apóstolos viram isso, Paulo ali viu isso e levou para os demais discípulos, apóstolos ali, para eles conversarem sobre isso. Aí teve o concílio de Jerusalém. Esse concílio, né, eles chegaram num consenso de que aos gentios não se deve colocar carga da lei. Não se deve colocar isso neles. A única coisa que eles entraram no consenso é que os gentios não podiam, né, comer comida, né, alimento sacrificado a ídolos, sangue, tá? Não podiam comer do sangue, beber do sangue dos animais e cometer imoralidade sexual, tá? O comer alimento aos ídolos, essas benditas festas juninas aí, que as igrejas católicas fazem. Você sabe que aquelas comidas que eles vendem ali é para aqueles São João, né? Sabe? Santo Antônio, não sei. Então aquilo é comida aos ídolos, tá certo? Sangue, esse chouriço que vocês comem, alguns comem aí, isso é sangue puro do animal. Imoralidade sexual é o que hoje a televisão aí quer colocar na nossa sociedade como se fosse uma coisa natural, que é homem com homem, mulher com mulher. Isso é imoralidade sexual, sabe? O adultério é uma imoralidade sexual, tá?
Uma mulher com vários homens, um homem com várias mulheres, sabe? Pornografia, isso é imoralidade sexual. Troca de casais, imoralidade sexual. É isso que o cristão não deve fazer. Somente isso. A salvação é pela graça. Não deixem colocar coisas sobre você. Tá certo, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido que esse está escrito, você tem que ver, porque também está escrito. Tá ok? Então esse vídeo eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. No mais, tudo em paz e até lá. Fui!